mim servir essa casa, servir a casa que teoricamente é base também da minha igreja, né? O meu pastor é fruto do ministério da Jocum, então sou muito grato por essa oportunidade e também pela confiança de poder entregar o que Deus tem confiado em minhas mãos para que eu faça para a transformação dessa geração, né? Então, sem mais delongas, vamos dizer assim, deixa eu já abrir a apresentação aqui para a gente começar. Isso, muito bom. Bom, galera, então, quem sou eu, né? O Igor falou um pouquinho, eu quero contar um pouquinho de quem sou eu. Eu gosto de dar caras, eu sou um cara visual, então eu gosto de dar caras para vocês entenderem certinho algumas coisas. Então, esse sou eu, essa é minha esposa, e ali onde está minha mão é a Lulu, Luísa, que está chegando aí agora em outubro. Então, essa é a família Arruda Moraes, né? Contando um pouquinho de como tudo começou, né? A minha vida na atividade física. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Desculpa a pergunta aqui. Tudo certo? Boa, legal. Então, contando um pouco como começou a minha vida na atividade física, tá bom? Tudo começou com futsal, então aqui tem algumas fotos minhas com alguns títulos. Eu joguei futsal por aproximadamente uns 20 anos da minha vida. Amanhã, exatamente, eu completo 31 anos, então já é um presente de aniversário antecipado essa reunião. Então, eu joguei aproximadamente por 20 anos da minha vida e você vai falar assim, pô, legal, essa é a sua base, mas como que você foi para a corrida, né? Já que o Igor contou um pouco da sua história, que você foi para o triatlon, depois para a corrida. Nós estamos em 2025, no ano de 2021. Eu recebi a tão sonhada oportunidade de me tornar atleta de futsal profissional, né? Então, o sonho de 99% dos meninos brasileiros, eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. Eu fiz todo o processo ali, eu já estava, isso há 4 anos atrás, eu estava com aproximadamente 27 para 28 anos. Eu não sou muito bom de conta rápida, mas eu acredito que seja isso. E já velho, teoricamente, né, para virar um profissional, principalmente no futsal. E em 2021 eu tive essa oportunidade, fiz todo o processo, passei. E aí, quando eu passei, que o clube foi fazer a proposta de pagamento para mim, eles fizeram uma proposta de uma forma que eu entendi que eles me pagariam com desvio de verba pública, porque esse time, que no caso eu passei, era um time de prefeitura, é um time de prefeitura aqui da cidade de São Paulo, e eles me fariam um pagamento mensal com desvio de verba pública. Resumindo, né, não aceitei essa proposta, desisti do meu sonho de ser um atleta profissional de futsal. E, cara, sendo bem sincero, eu entrei num limbo de quem é o Eliezer sem o futsal. Eu vivi o futsal por 20 anos e eu conhecia o Eliezer jogador de futsal, o Eliezer atleta. E aí, então, eu entrei num limbo, entrei numa crise existencial, uma crise de identidade. Foi onde a corrida entrou na minha vida. E aqui são os meus primeiros quilômetros. Então, essa primeira foto aqui, que eu tô com essa camisetinha vermelha, foi a minha primeira prova de corrida, ainda em 2021, de 5 quilômetros. A partir dessa prova, Deus ele foi me conectando com algumas pessoas que viviam a corrida, que viviam o triatlon, e foi onde eu comecei a me conectar com a realidade, na verdade, com a real identidade do Eliezer, filho de Deus, e não mais o Eliezer atleta. Então, o poder da corrida na minha vida, ele se dá como uma conexão com a minha real identidade. Foi a ferramenta que Deus utilizou para que eu entendesse quem eu realmente era em Cristo. E aí, então, participei dessa prova de 5 quilômetros, depois fui participando de mais algumas provas, até fazer, eu acho que 2 ou 3 provas de triatlon pequenas, né? Não cheguei a fazer Ironman, que é a prova que todo mundo conhece, né? Então, não fiz nenhum Ironman, mas fiz algumas provas menores de triatlon, mas eu me apaixonei real pela corrida. A corrida foi o que ganhou o meu coração, assim. Então, eu vim de um esporte totalmente competitivo em equipe, e aí eu comecei a aprender a vencer a minha própria mente. E a partir desses primeiros quilômetros,
a gente entra agora exatamente na palavra ou no tema da aula de hoje, que é a atenção plena na perspectiva do exercício físico. Eu não sei onde você está agora, eu estou vendo que tem algumas pessoas aí que estão dentro do carro, algumas talvez estejam no trabalho, mas eu quero que você pare o que você está fazendo agora, para de prestar atenção em mim e olha ao seu redor e procure 3 coisas na cor verde. Procura aí. Parece louco, mas vai fazer sentido. Procura aí, 3 coisas verdes. Boa. Agora eu quero que você ache 2 coisas na cor azul. Muito bom. Agora eu consegui a atenção real de vocês, porque talvez você esteja aqui e talvez você esteja no Instagram, como eu fico em várias aulas olhando o Instagram ali, porque eu acho que eu consigo absorver e tal. Agora eu tenho a sua atenção plena. Então, a partir de agora, se você estava no Instagram, se você estava fazendo alguma outra coisa que seja, a não ser que você esteja dirigindo, estudando na faculdade ou trabalhando, eu sugiro que você deixe de lado o que você está fazendo e pegue talvez um papel, uma caneta e anota o que Deus vai falar a partir de hoje, porque eu fui muito abençoado pelo que vai ser ministrado aqui agora, mas eu acredito que isso não é só para mim, tá bom? Então vamos lá. Atenção plena na perspectiva do exercício físico. Eu quero trazer um contraponto aqui com esses 2 versículos que você está lendo aí na tela, que é o seguinte, Levítico 6:1. Lá no tempo da lei, o que acontecia em Levítico 6:1? Existiam vários tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos para a expiação dos pecados, seja eles por N motivos, e dependendo do motivo, você tinha que tomar uma ação específica. Levítico 6, ele fala especificamente de um sacrifício que deveria ser feito quando alguém. Um dos motivos era quando alguém te emprestava alguma coisa e você não era um bom mordomo, você não cuidava bem disso e você precisava ressarcir essa pessoa por algum motivo que fosse, que você não cuidou de algo que ela te emprestou, e você precisava fazer uma situação ali no templo para que você fosse perdoado desse pecado. Então, nós entendemos que esse corpo físico aqui, ele é meramente emprestado por Deus. Todo mundo concorda com isso? Manda um joinha aqui se vocês concordam com isso. Somos apenas um mordomo desse corpo físico, certo? Estou vendo alguns joinhas subindo. É isso aí. Se eu sou um mordomo deste corpo, eu te pergunto hoje, como você está cuidando desse corpo? Porque se fosse na época de Levítico 6, nós teríamos que fazer um sacrifício para que nós fôssemos perdoados pelas negligências que nós estamos tendo com esse corpo físico que é meramente emprestado. Então, Levítico 6:1, ele vai falar assim, ó, quando alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhe foi confiado, que lhe foi emprestado, ou que lhe foi deixado como penhor, ou que foi roubado, ou que tiver sido usado como violência para com o seu próximo, aí precisava fazer esse sacrifício. Porém, isso era lá no tempo das leis. Quando Jesus vem, entramos no tempo da graça, e aí nós temos uma instrução de Paulo na carta aos Romanos, em Romanos 12:1, que fala assim, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Algumas traduções falam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Velho Testamento, tempo da lei, nós deveríamos fazer um sacrifício que era externo. Novo Testamento, tempo da graça, nós temos então um sacrifício que ele deve ser feito onde agora? No nosso corpo físico. Então, nós, como meros mordomos desse corpo físico, nós temos que entregar este corpo físico em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. Aí eu quero perguntar para vocês hoje, assim como eu me perguntei enquanto eu montava isso. Esse corpo hoje, ele está vivo, santo e agradável, ou ele está sobrevivendo sobre aparelhos? 2 segundos, aquela pausa dramática para você pensar e refletir sobre como está a sua vida hoje física, alimentar, inclusive psicológica, tá bom? Isso entra também, tá bom? Então,
lembrando, Velho Testamento, sacrifício externo. Novo Testamento, o sacrifício ele é interno, tá bom? Seguindo aqui, então, levando isso em consideração, eu começo a entender, então, que esse sacrifício que ele é interno, eu preciso ter uma atenção plena no que eu estou fazendo. Porque se eu faço a coisa certa com a intensidade errada, na velocidade errada, com a perspectiva errada, isso não é certo, ela se torna errada. Certo? Então, se eu faço a coisa certa, que é treinar, me alimentar direito, cuidar da minha saúde mental, porém, eu estou tentando fazer isso porque eu quero, desculpa o termo, raparigar por aí, porque eu tô solteiro, eu quero ficar bonitinho para as menininhas, você está fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Faz sentido isso aqui, galera? Manda um joinha se faz sentido. Então, o que Romanos 12, 1 traz é isso, ó. Você precisa ter um entendimento do que você está fazendo. Porque agora a atenção plena na perspectiva do exercício físico é a adoração. Eu entrego o meu corpo físico em adoração enquanto eu treino. Seguindo aqui, então, eu vou falar muito sobre corrida, porque eu, o Igor e algumas pessoas que estão aqui, nós somos desse mundo, tá bom? Mas leva em consideração a atividade física num contexto geral, tá bom? Mas eu darei muitos exemplos sobre a corrida, porque é o que eu vivo. Então, se nós formos pegar, trazendo esse raciocínio de Romanos 12, 1, a corrida, ela é o esporte individual mais coletivo que se existe. Todo corredor, ele vai te falar isso. Você vai numa prova de corrida, você não conhece ninguém, mas tá todo mundo torcendo por você ali, gritando, te motivando a chegar na linha no pórtico da chegada ali o mais forte possível. Mas isso é bíblico. Eclesiastes 4, 9 e 10, ele fala assim, é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre é o homem que cai e não tem quem o levante. Provérbios 27, 17 fala o seguinte, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Na real, a atividade física, ela só é uma ferramenta a mais para a adoração de Deus. E quando nos reunimos, assim como a Bíblia dá vários exemplos que Deus derrama coisas quando estamos no secreto, mas ele derrama também quando estamos em comunidade, na prática da atividade física eu acredito na mesma coisa. Então aqui, ó, se vocês olharem essa primeira foto, é de um grupo que eu sirvo, que eu sou... Gente, voluntário, me deu branco, desculpa, que eu sou voluntário, chamado Run to Jesus. Especificamente nesse dia nós fizemos um treino funcional e, cara, Deus veio assim no meio do parque de uma forma incrível. Aqui embaixo nós também estamos em amigos aqui e nós vivemos experiências incríveis que foi numa corrida na nossa fazenda e nós vivemos esses versículos. Porém, existem alguns momentos que de fato nós não estaremos em comunidade correndo, mas se você for sozinho nessa trajetória de busca de da atividade física, de melhorar o seu corpo físico para que você consiga fazer a grande comissão, ele pode ser sozinho por um período, mas que seja por um único momento. Se você olhar aqui, ó, ele até pode ser sozinho, mas por um único momento. Por que por um único momento? Romanos 12, 4 fala assim, ó, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todas as mesmas funções. Assim, em Cristo, nós somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado todos aos outros. Existe um conceito, você pode pesquisar isso, anota, você vai ver que é real. Existe um conceito na fisiologia humana que chama cadeias cruzadas ou trilhos cruzados. Basicamente, isso é assim, que é Romanos 12, 4, explicado na forma de fisiologia humana. Se eu tiver com a minha perna direita quebrada e eu treinar o meu braço esquerdo, então pense, meu braço esquerdo está cruzando aqui, ó, para minha perna direita, certo? Até aqui tudo bem, o raciocínio. Então, meu braço esquerdo está cruzando para minha perna direita. Se a minha perna direita está quebrada, ela está imobilizada, e eu estou fazendo um supino aqui, ó,
com o halter, eu estou mandando força para minha perna que está quebrada. Esse raciocínio de cadeias cruzadas é exatamente isso. O meu membro, que teoricamente não tem nada a ver com a minha perna, ele está interligado, porque eu tenho uma cadeia cruzada. Então, quando a Bíblia fala, e o ferro afia ferro, e Romanos 12:4 fala, vocês são membros de um só corpo. Mesmo que vocês não tenham a mesma função, vocês estão interligados. É exatamente isso. Então, você até pode buscar a sua melhora física como forma de adoração por um período sozinho. Porém, que seja por um momento. Porque se você está se movimentando, você está levando energia para aquele outro membro do corpo de Cristo que não está tão ativo assim. E eu vou te dar um exemplo claro sobre isso. Nessa primeira foto aqui, se você olhar, não sei se vocês vão conseguir ler, ela está escrito ali no número de peito, Corrida contra o Câncer. E eu estou segurando uma camiseta escrito Miqueias, que é o nome do meu tio que está nessa foto do lado. Essa prova aqui foi em 2022. Eu fiz essa prova, eu tinha acabado de descobrir que esse meu tio, ele estava com câncer na perna. E esse meu tio, na época, eu tô com 31 hoje, 2022, ele não tinha nem 35 anos. Ele estava com câncer na perna. E por um período da minha vida, assim, principalmente na minha adolescência, ele foi a minha maior referência masculina que eu tinha mais próximo a mim. Então, cara, foi um choque para mim isso, foi um choque. E essa prova de 2022 foi a minha primeira prova de 10 quilômetros, e eu fiz essa prova, os 10 quilômetros com essa camiseta, e eu lembro que quando eu cheguei, eu avistei o pórtico de chegada, devia ter ali uns 50 metros para esse pórtico, eu liguei de vídeo para ele, eu falei assim, tio, eu estou fazendo essa prova hoje, pelo Senhor, eu corri ela pelo Senhor, mas ano que vem eu profetizo sobre a sua vida, nós estaremos fazendo essa prova junto. Essa foto do lado é um ano depois, ele comigo, tendo feito 5 quilômetros nessa mesma prova. Então, quando Romanos 12:4 fala, cara, vocês são membros de um só corpo, e mesmo que vocês não tenham a mesma função, vocês estão todos interligados. Então, quando eu falo, cara, se você hoje está buscando a sua melhor forma física como forma de adoração a Cristo, você pode estar sozinho por um momento, mas você não pode deixar de influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Não pode. Por quê? Talvez, só talvez, as pessoas, elas precisam do seu exemplo, do que você está carregando momentaneamente, para acreditar que elas possam fazer isso também. Mas você precisa mostrar o caminho das pedras, muitas vezes. E o seu exemplo vai arrastar essas pessoas. Então, eu não tenho dúvidas que essa prova de 2022 foi o que, durante um ano, quando meu tio pensava em desistir, quando ele sentia muita dor na perna durante a fisioterapia, por várias vezes ele me falava, não, naquela prova, depois de um ano, eu vou fazer ela com meu sobrinho. Porque ele me falou isso no decorrer desse um ano. Então, o que você carrega, o que você está construindo hoje não tem nada a ver com você. A sua adoração no corpo físico, ela precisa reverberar as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é Romanos 12:4. E a partir daí, não saiu uma foto aqui, mas não tem problema. A partir daí eu te pergunto, hoje se você corre, hoje se você treina musculação, se você treina funcional, eu te pergunto, o seu pace, as suas cargas, os seus treinos, eles são seus ou eles são de Cristo? Porque se o treino é uma forma de adoração, assim como nós vimos lá em Romanos, é o meu sacrifício vivo, e ele precisa apontar para Cristo, é tudo dele. Então, aqui não, desculpa a foto, não sei porque não está aparecendo, mas era uma foto minha de uma prova onde eu bati o meu tempo de 15 quilômetros de uma prova anterior. E eu quero contar um pouquinho dessa história, dessa prova. Essa prova, ela começava em cima de uma ponte que nós temos aqui em São Paulo, ela é bem conhecida, a Ponte Estaiada. Ela começava em cima da prova, e eu larguei no último pelotão dessa prova.
E tinha uma aluna, eu trabalhava numa assessoria de corrida na época, e essa aluna, ela largou em uma das ondas anteriores à minha. E eu lembro que quando eu cheguei ali por volta do quilômetro, eram 15 quilômetros, talvez do quilômetro 9, ele batia, fazia o retorno na marginal para voltar pro pórtico de chegada. Eu avistei essa minha aluna, ela já tinha feito o retorno, eu ainda estava chegando no retorno. E aí eu falei assim, cara, eu vou buscar, eu vou encostar nela. E aí eu lembro que, cara, eu fiz uma força, eu fui, eu cheguei nela depois de talvez 1,5 km, 2. Então, 9º quilômetro, 11º quilômetro, a prova era de 15 quilômetros, eu cheguei nela e eu fiquei no vácuo dela. Se você não sabe o que é o vácuo, ela ficou na minha frente, eu fiquei literalmente correndo atrás dela, pro vento que batia nela e cortando, e eu não ter que fazer tanta força, porque eu tinha cansado para chegar até ela. E aí eu só ouvi o Espírito Santo falando assim para mim, ah, legal. Então, quando você avista a Terra Prometida, no caso ali o objetivo de alcançar ela, né? Você se contenta em só olhar a Terra Prometida? Você não toma ela por herança? E aí eu tomei aquele soco no estômago e eu falei, tá bom, Espírito Santo, então me ajuda aqui, porque tá difícil. Cara, e eu comecei a acelerar e eu deixei ela para trás, Resumindo, eu bati esse meu RP, o tempo que eu tinha feito anteriormente, em 1 minuto. Cara, diminuir 1 minuto na corrida é muita coisa. O Igão sabe disso, né, Igão? É muita coisa. Mas por que eu tô falando isso? O pace é de Cristo, não é nosso. Se ele tivesse falado para mim, cara, reduz de hora por essa pessoa, independente do quanto eu treinei para o objetivo de bater tempo numa prova, o pace é de Cristo. Porque a minha adoração, através da atividade física, ela precisa apontar para Cristo. Aí aqui nessa segunda foto, que é no caso a foto que está aparecendo aí para vocês, essa foi uma prova na fazenda do Dunamis, foi a prova do ano passado, se eu não me engano. Eu tinha acabado fazia 1 mês que eu tinha feito uma maratona e eu tava com o tornozelo meio ruim, meio bichado. Cara, chegou um determinado período da prova, assim, eu tava com muita dor, mas muita dor. Só que eu passei por um dos nossos pastores, um dos pastores da nossa casa, e ele tava pior que eu. E aí, qual que é, né? Falei assim, cara, eu tô zoado, não tem como eu orar por alguém que tá zoado também. Não, cara, o pace é de Cristo. Parei, orei por ele e continuei minha prova. Tinha um carbogel a mais no meu colete de hidratação, dei para um outro corredor também que estava ali precisando e tal. Então, o meu conceito de corrida, ele é o seguinte, esse é o meu conceito, tá, gente? Não se trata da velocidade que você corre, mas sim da sua coragem de sair de um ponto a outro e o quanto você transforma e é transformado no caminho. Porque se você está correndo, se você está fazendo o que você está fazendo e você não é transformado e você não se permite transformar, cara, desculpa, você não está fazendo nada. Desculpa, você não está fazendo nada. Você não está vivendo tudo que a gente veio trazendo de embasamento bíblico aqui até agora. Então, se você não está vivenciando isso, eu te aconselho a, depois assiste essa aula de novo, pega os versículos bíblicos que já foram ministrados aqui, medite sobre ele, deixe o Espírito Santo te trazer uma nova forma, uma nova verdade de como adorar a ele através do seu corpo físico. Então, a corrida sendo algo que não é só a velocidade, mas sim a coragem de sair de um ponto A para um ponto B, sendo transformado e transformando no caminho, as pessoas, a gente começa a entender que se eu estou transformando, eu tenho a capacidade de transformar, de construir e de gerar propósito, mas também gerar no espírito ferramenta suficiente para que a próxima geração continue construindo e transformando as gerações. Então, a atenção plena, que é o tema da nossa aula, a atenção plena construirá um teto sólido. Então, nós, com uma atenção plena do que eu estou fazendo através da atividade física, eu vou construir um teto tão sólido, tão extenso, tão largo, com tanto material ainda disponível para construção, que eu dou para minha filha e para os meus próximos filhos
a possibilidade de construir uma visão que talvez Deus já tenha me dado, mas também construir a visão que Deus vai dar para eles. Então, eu vou falar mais uma vez. A atenção plena construirá um teto sólido, extenso e com muito material para que a próxima geração possa começar a construir. Então, aqui, ó, tá a minha fotinha com a minha esposa quando nós tiramos uma foto falando que nós estávamos grávidos. E essa foto, ela me representa muito isso. Tudo que eu tenho feito hoje de atividade física, tudo que eu tenho feito hoje de me dispor a ministrar a palavra através da atividade física, é para viver exatamente o Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Então, perceba, todo esse panorama que nós viemos trazendo é para calhar nisso daqui de falar assim, cara, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o legado que nós estamos deixando. Seja para os nossos filhos, seja para os filhos dos nossos filhos, seja para os filhos das pessoas que estão ao nosso redor e que vão ser impactadas no caminho pelo que nós estamos construindo e entregando com a nossa adoração através do corpo físico. Faz sentido isso aqui, galera? Manda um joinha aí para eu saber que faz sentido ou não para vocês. Então, tudo isso que eu trouxe, a forma de adoração, a forma da nossa renovação da nossa mente, é para calhar em Provérbios 22:6, de ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Só que tem um exemplo muito massa, gente, mas assim, muito massa na Bíblia, que deixa isso muito concreto, e eu espero que isso seja, tipo assim, a cereja do bolo da nossa aula de hoje para você. Na maratona da nossa vida, as nossas decisões, elas precisam ser geracionais. Eu não posso pensar em fazer uma prova hoje sem pensar no que eu quero construir no decorrer dessa prova e o que essa prova ela vai me trazer além de uma medalha no peito. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês próprio. Eu sonho em fazer algumas provas específicas. Eu sonho em correr algumas provas de 3 dígitos. O que são provas de 3 dígitos? Mais de 100 quilômetros. Uau, que legal. Mas isso eu sei que é um objetivo a longo prazo. É a longo prazo. O que eu preciso construir no decorrer desse caminho para que eu consiga chegar lá. Mas o que eu quero também, qual que é o meu objetivo com esse sonho, com o desejo de fazer essa prova de 3 dígitos? Cara, eu quero mostrar para minha filha que eu sou um homem que não desiste de coisas difíceis. Eu quero mostrar para minha filha que eu sou um homem que, além de fazer coisas difíceis, é um cara que, no meio do processo de coisas difíceis, ele não deixa os valores de Deus de lado. Esse é o meu objetivo. Porque quando ela, daqui 18, 20 e tantos anos, 30, sei lá, que ela for constituir a família dela, ela vai ter uma base para escolher o marido dela que não foge da luta no dia mal. Esse é o meu objetivo, é deixar para minha próxima geração um exemplo do que é ser um homem de Deus e do quanto de pessoas eu vou transformando no decorrer desse caminho. Então aqui, ó, na maratona da nossa vida, as nossas decisões elas precisam ser geracionais. E olha que da hora esse daqui. 1 Crônicas 17:12. Vou contextualizar e depois eu vou ler esses versículos. Mas, basicamente aqui, 1 Crônicas 17, Davi, ele tá lá no templo dele de cedros, e aí Davi, ele vira e fala assim, caramba, Deus, eu tô morando num templo de cedros, e a sua arca tá numa tenda. Basicamente, ele fala assim, maior sacanagem, né, Deus? Caramba, nada a ver isso daí. Vou construir um templo brabão pro Senhor. Aí, Natan, que é o profeta da época, vira e fala assim, isso, Davi, vai conforme está no seu coração, que Deus será com você. Na mesma noite, Deus vira para Natan e fala assim, não. Fala para Davi que não vai ser ele. Não vai ser ele. Vai ser o filho dele que eu vou mostrar que vai construir isso. Então, Crônicas 17, 11 e 12 fala assim, quando sua vida... Isso é Natan falando para Davi, tá bom? O que Deus tinha mostrado para ele em sonhos. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. E eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre.
Aí, beleza, Davi entende isso, Davi vira e fala assim, legal, entendi que então esse sonho, esse projeto, ele é geracional. Não sou eu que vou fazer esse templo, mas eu, como pai, eu vou preparar tudo para que o meu filho tenha a disponibilidade de fazer o que Deus colocou no meu coração. E aí, lá em 1 Crônicas 28, especificamente no versículo 29, Davi vira para Salomão e fala assim, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o seu coração. E aí, ele vai dando as instruções ali para ele de como ele reconhecer Deus como Cristo, Deus como seu Senhor, faria com que ele fosse próspero em tudo que ele colocasse as mãos. Só que Davi também vira para todos os artesãos, para todos os homens que seriam responsáveis pela construção do templo, e falando assim, ó, eu estou deixando meu filho, mas ele ainda é muito novo, ele ainda é imaturo, e ele precisa que vocês o ajudem na construção de tudo o que Deus me entregou, e eu estou entregando para ele todos os planos. Quando a Bíblia fala todos os planos, é literalmente tudo. Era o peso de prata para fazer o candelabro, ou para fazer os utensílios, o peso do ouro para fazer o candelabro, era a metragem, era tudo. É literalmente tudo. Deus deu todos os planos para Davi, e Davi vira assim, ó, meu filho, tá tudo aqui. 1 Crônicas 28:12 fala assim, entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito Santo havia posto em seu coração. Isso daqui é o que acho que mais toca o meu coração, que é 1 Crônicas 28:20, que fala assim, e acrescentou Davi para Salomão, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não o deixará e nem o abandonará, até que se termine a construção do seu templo. Isso me toca muito porque Davi, ele tem a visão, ele construiu, deixou tudo disponível, mas ele vira para Salomão e fala assim, ó, eu estou te dando tudo, mas meu filho, seja forte e corajoso. Vocês já pararam para pensar, essa é a minha interpretação sobre o seja forte e corajoso de Josué, que é, de fato, seja forte fisicamente, porque você sendo forte fisicamente, você encara os desafios de uma forma diferente e você se torna mais corajoso? Você já parou para pensar nisso? Pensa aí você na sua melhor forma física. Você não tinha mais confiança do que talvez você tenha hoje? De entrar em um ambiente, de usar uma roupa específica, de se portar com mais autoridade? Pois é, eu entendo exatamente isso. Seja forte fisicamente, que automaticamente você vai ter uma postura de quem é mais corajoso para enfrentar tudo isso. E mãos à obra, meu parceiro, vai para cima. Então, as escolhas, as nossas decisões, elas não podem ser pautadas para o agora. Elas precisam ser geracionais. Então, tudo que você tem construído hoje no seu corpo físico, em adoração através do seu corpo físico, na real, são só horas de voo para que você, espiritualmente, construa um teto tão largo, tão espaçoso, com tantos materiais, para que a próxima geração, sendo ensinada no caminho, ela siga os seus passos, ela siga os seus ensinamentos, ela reconheça o Deus que você adorou através do seu corpo físico em todo o trajeto e continue com uma vida de adoração, não só no espírito, não só matando a carne com jejum, mas também com adoração através do corpo físico na atividade física. E assim ela possa construir um legado, construir um teto sobre a cabeça dela para a próxima geração e para a próxima geração. Então as nossas escolhas, elas não podem ser pautadas no agora, elas não podem ser pautadas num corpinho bonito, num tanquinho, elas precisam ser pautadas num corpo físico em adoração a Deus, ensinando a criança no caminho em que se deve andar e nas pessoas que você vai impactando no caminho. E caminhando aqui já para o final, que já está dando meu tempo, eu não sei se você conhece o avivamento do País de Gales, mas o avivamento do País de Gales ele foi
um dos avivamentos próximo ao avivamento ali da Azusa, que é o mais conhecido, tá bom? Então, o avivamento dos Países de Gales, ele, se eu não me engano, ele foi antes até do avivamento da Azusa. Depois você me corrige, Igão, se eu estiver errado. Mas o que acontece no avivamento do País de Gales? O Evan Roberts, que era o cara que estava à frente do avivamento do País de Gales, cara, ele jejuava assim, como ninguém no avivamento. Ele pregava como ninguém. E esse avivamento, ele foi tão drástico, tão bizarro, vamos dizer assim, que na época, todos os bares do País de Gales foram fechados e as cadeias ficaram vazias, porque não tinha criminalidade. Só que o que acontece? Evan Roberts, de tanto que ele jejuava, de tanto que ele orava, do pouco que ele dormia, do pouco que ele cuidava do corpo físico, existe um determinado momento que ele precisa se afastar da frente do avivamento, e aí outras pessoas começam a tocar esse avivamento. Só que, em questão de semanas, esse avivamento morre, depois de 9 meses de avivamento. E o que eu tô querendo te contar com tudo isso? Existem coisas que só você carrega, só que se o seu corpo físico não estiver forte, você está inibindo o avivamento na vida das pessoas que podem ser impactadas pelo que você carrega. Porque você não vai ter força física o suficiente para fazer o que você precisa fazer. O avivamento do País de Gales talvez só tenha parado, só tenha terminado, porque Evan Roberts ele não conseguiu cuidar do corpo físico dele da forma que deveria, para que ele estivesse à frente do movimento e Deus continuasse derramando o que ele derramava nele e através dele continuasse derramando sobre aquela nação. E através do que ele derramava sobre aquela nação, outras nações eram impactadas. Então, se você hoje não está adorando a Deus com o seu corpo físico, talvez você esteja impedindo um avivamento na vida das pessoas, que pode ser um avivamento das nações. Faz sentido isso daqui, galera? Faz sentido? Manda um joinha para saber se faz sentido para você. É exatamente isso. Então, existem coisas que o Igor carrega que eu não carrego. E Deus vai derramar no Igor, que através do Igor vai derramar sobre as pessoas. Só que se o Igor se ausentar por falta de cuidado do corpo físico dele, e eu começar a tocar isso, Deus vai derramar outras coisas. Ou talvez Deus vai parar aquilo, porque era através do Igor determinadas coisas. Então, estou dando o Igor como exemplo, mas coloque você nessa situação. Então, eu queria só encerrar isso com um agradecimento de qual sentido? Muito obrigado, primeiro, por isso, mas eu quero que você saia dessa aula aqui com o seguinte pensamento. Toda a entrega que você precisa fazer, ela precisa que o seu corpo físico esteja forte. Ela precisa que você tenha lenha para queimar. Ela precisa que você talvez tenha que carregar algumas pessoas em adoração, em oração, em jejum por essas pessoas. Mas se você não tiver força física suficiente para isso, talvez você esteja inibindo avivamentos que podem acontecer através da sua vida, pelas pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente para as próximas gerações. Então, gente, eu espero que tenha feito muito sentido isso para vocês. Muito obrigado. Eu e a minha esposa e minha baby agradecemos muito essa oportunidade e eu espero muito, muito mesmo que vocês mandem testemunhos a partir de hoje aí para o Igor e o Igor repassa para mim ou para mim também do que Deus tem ministrado para vocês através dessa ministração de hoje.